Vamos falar hoje sobre o conjunto dos números reais, né, que é um conjunto numérico, é o conjunto mais abrangente que engloba todos os tipos de números que vocês têm estudado até então. Então hoje nós vamos fazer uma organização. Então se você observar aí, você tem vários tipos de números e nós queremos organizar esses números. Todos esses números que eu pegar aqui, ó, ele está dentro desse conjuntão. Porém, nós podemos organizar esses números. De que maneira? Separar em caixinhas. Imagina, caixinhas e eu quisesse separar. Então, aqui nós temos vários tipos de números. E aí nós iremos separar primeiro o primeiro conjunto numérico que nós temos, que é o conjunto dos números naturais, que é aquele conjunto numérico que quando você entra na escola, você estuda para aprender a contar elementos. Então, toda vez que eu quero contar elementos inteiros, a gente trabalha com o conjunto dos números naturais. A gente já sabe que para representar o conjunto dos números naturais, nós utilizamos a letra N, e esse conjunto, ele é um conjunto que tem começo, mas não tem fim, é um conjunto infinito. E quem está dentro desse conjunto? Quais são os elementos desse conjunto N? Então, olhando aqui para os nossos números, o que nós podemos pegar para colocar dentro desse conjunto? O zero ele é o primeiro número natural, né? O conjunto dos números naturais começa pelo zero. Nós temos o 27, que é um número de contagem. Nós temos de cá, me ajudem aí, de cá, esse número. Mas nós, será que ele é natural? Ele é natural sim. Por quê? Porque lembra que nós falamos que toda vez que é positivo, nós podemos ignorar esse sinal? Então, o 9 também é um número natural. E agora, olhando com mais cuidado, nós também temos o 1007, que é um número natural. E olhando com mais cuidado, a gente vai descobrir mais um número natural, escrito de uma forma diferente, porém é natural. E nós precisamos fazer essas análises agora. Por exemplo, essa raiz aqui, ó, bonitinha. Raiz da 10ª potência de 1024. O que seria isso? Que número que elevado à 10ª potência é igual a 1024? Vocês fizeram isso na atividade anterior. Lembram disso? Então, é uma potência de expoente 10. Quem é a base dessa potência para dar 1024? É o 2. Então, quer dizer que raiz da 10ª potência de 1024 é o número 2. Então, isso aqui representa o número natural. Não é uma forma natural de representação. Não é isso? Mas representa o número natural. E nós temos mais um. Tá aqui, ó. Que é raiz cúbica de 8. Raiz cúbica de 8 também é um número representado de uma forma diferente, porém, raiz cúbica, um número que elevado ao cubo, que dá 8, também é o 2, ok? Então, nós temos aqui, ó, o conjunto dos números naturais, ok? Todos estes números fazem parte do conjunto dos números reais, ok? Surge aí mais necessidade de números para representar várias situações e surgem os números inteiros, que nós representamos pela letra Z. Esse conjunto são os nossos números que representamos temperaturas abaixo de zero, que representamos dívida. Então, toda vez que nós falamos em conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z, né? Embora inteiro ser com I, a representação não é essa, a gente já falou em outro momento, provavelmente lá no 7º ano, que esse Z é em homenagem a um matemático que contribuiu para o desenvolvimento desse conjunto. O Z é o conjunto dos números inteiros. Então, dando uma olhada aí nos números, o que é número inteiro? São os números naturais, positivos e negativos, e o zero, que não é nenhuma coisa nem outra, né? Então, o que nós temos aí de números inteiros? O menos 11, quem mais? O menos 5 é um número inteiro. Quem mais? O menos 3 também é um número inteiro. E o nosso menos 841. Então, se você observar, você tem um conjunto dentro do outro. O conjunto dos números
Inteiros, ele abrange todos os números naturais e agora os negativos. Então, nós temos uma bolsinha dentro da outra. A bolsinha dos naturais está dentro da bolsinha dos números inteiros, ok? E depois, com mais necessidades ainda, surge então o conjunto que é o conjunto dos números racionais. Que, por causa da palavra quociente, porque o que é os números racionais? É todo número que pode ser escrito em forma de fração. Se eu posso escrever em forma de fração, é um número racional. Por exemplo, o 8. O 8 pode ser escrito em forma de fração, simplesmente como 8 inteiros ou 16 meios, né? Então, toda vez que um número pode ser escrito em forma de fração, ele é um número racional. Então, exemplos disso, os mais variados possíveis. Nós temos um decimal exato. Todo decimal exato é uma fração. Se fosse para eu escrever 2 inteiros e 6 décimos em forma de fração, seria o 26 décimos, não é isso? Toda vez que eu tenho dízima periódica é exemplo também de número racional. Toda dízima periódica eu escrevo em forma de fração. Essa dízima periódica, a fração dela é 5 nonos. Se você digitar aí na calculadora, você vai ver isso. Nós temos também essa dízima periódica negativa também. Esse tracinho em cima representa o período dela, então é a dízima periódica menos 0,65555. Também é um número racional. Nota que ele está fora do conjunto dos números inteiros. Uma fração também é um número racional. Com licença. Nós temos também a dízima periódica, 37 inteiros com período 33, 43, 43, 43. Também pode ser escrito em forma de fração. Frações são, racionais, na forma real dele. Também é um número racional. E as nossas taxas percentuais, as nossas porcentagens. Toda porcentagem é uma fração especial, é uma fração centesimal. Então, nós temos aqui, vou pôr aqui, os nossos 36%, que também é um número racional, ok? Fechando aqui o conjunto dos números racionais. Então, o que nós vamos observar aqui? Que os naturais é o primeiro conjuntinho numérico. Embora ser infinito, a gente poderia falar assim, poderíamos falar que ele é o menor dos conjuntos, é infinito, mas é o menor dos conjuntos. Os números inteiros é o próximo conjunto, dentro de categoria, é infinito também, é infinito, mas também é um conjunto menor se tratando dos racionais. Por quê? O conjunto dos números racionais pega todos esses números, os naturais, os inteiros, podem ser escritos em forma de fração, então eles também são números racionais. E o que sobra então? O que não é? É o conjunto dos números irracionais. Esse conjunto são as dízimas não periódicas. E aí a gente tem várias representações para isso. Por exemplo, se você bater na calculadora raiz quadrada de 2, você vai encontrar uma dízima não periódica. Provavelmente vai aparecer ter um ezinho de erro na sua calculadora. Então, os números irracionais são, por exemplo, dízimas não periódicas. É tudo que sobrou aqui, Como não tem espaço para isso, tá? Mas tudo que sobrou aqui é o conjunto dos números irracionais. Lembra do nosso número π? Esse número π, a gente usa uma letra do alfabeto grego para representar. Por quê? Porque é um número que não tem fim e também não tem um período que se repete. Por essa situação, a gente chama ele de π, muito conhecido por nós, muito utilizado. Toda vez que a gente usa comprimento, circunferência, área, a gente usa esse número π com uma aproximação. E mais dízimas não periódicas. Então, nós temos um conjuntão, que é os números reais, que é formado por dois conjuntos. O conjunto dos números racionais, junto com o conjunto dos números irracionais. Então, esse conjuntão aqui é o conjunto dos números reais, ok?
Espero que ajude vocês nas atividades de vocês. Agora a nossa reta numérica, a gente consegue colocar mais números dentro dela. E as aproximações aí é sempre feita, por exemplo, com 2 casas decimais para saber a posição, ok? Até a próxima!